E vamos agora falar sobre auxílio emergencial. Na semana passada, se atribuiu a recuperação da popularidade do governo muito ao pagamento desse auxílio de R$ 600, que minimizou a situação de perda de renda, de desemprego para milhões de brasileiros que viviam na informalidade. Então, foi um dinheiro muito bem recebido. Agora, ele tem um outro aspecto, ele ajudou a sustentar também uma situação econômica, livrou milhões de brasileiros de uma situação de extrema pobreza, de miséria mesmo, dado o isolamento social e a impossibilidade de se conseguir uma colocação, além de alavancar uma recuperação melhor da economia. Nós vamos falar sobre isso agora com o Daniel Duque, que é economista do FGV IBRE. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Anísio. Tudo bem? Bom, Daniel, nós temos até uma discussão colocada aí sobre a possível prorrogação do auxílio emergencial, porque ele tem esse impacto na economia, né? A gente tem visto, inclusive, o mercado financeiro reduzindo a projeção do tamanho do tombo da economia este ano, em parte porque esse dinheiro em circulação ajudou a alavancar um desempenho melhor, uma recuperação, é dinheiro que vai para consumo de serviços, de produtos, e evita uma pobreza extrema. Inclusive, apareceu muito brasileiro que estava escondido das estatísticas solicitando esse auxílio emergencial, né? Exatamente. O auxílio emergencial ele foi capaz de levar, né, uma renda até bastante elevada para os padrões brasileiros. Há muitos trabalhadores que não eram tão pobres a ponto, né, de receber o Bolsa Família, a ponto de terem direito a um benefício do Bolsa Família, mas também não tinham, né, uma situação de renda, assim, não tinha uma situação de nível de bem-estar familiar que permitisse, né, um grande consumo, enfim, permitisse escapar da situação de vulnerabilidade, né, que ocorre muito meio que no meio da distribuição do Brasil, né, pessoas nem muito ricas, nem muito pobres, mas que estão ali transitando entre um lado e outro, que nunca receberam, de fato, programas sociais, assim, tiveram acesso muito baixo, geralmente são trabalhadores informais, no entanto, enfim, nunca tiveram também uma situação muito tranquila nesse sentido e nunca puderam ter níveis de consumo tão altos como estão tendo hoje, né, com o auxílio emergencial que está dando para os domicílios entre 600, 1.200, às vezes até mais, dependendo do número de pessoas que têm acesso ao benefício, o que é de fato um grande incremento na renda das famílias. E pegou um percentual importante da população brasileira, são 66 milhões de brasileiros quase recebendo esse benefício. Hoje, inclusive, dos dados que a gente tem de junho, a gente via que pelo menos 50% das pessoas moravam com um membro da família, com pelo menos um membro da família que recebia o auxílio emergencial. Então, assim, de fato, a gente tinha metade da população que teve acesso ao benefício. Para níveis de comparação, o Bolsa Família, que sempre foi um programa que teve uma cobertura muito alta de beneficiários, chegava apenas a um quarto da população. Um quarto da população recebia o Bolsa Família, tinha um membro do domicílio que recebia o Bolsa Família. Agora o auxílio emergencial, que tem um valor mais alto do benefício, bem mais alto, está chegando aí a metade dos domicílios. Então, realmente é um número surpreendentemente grande, alto, né, de cobertura de um programa social que o Brasil, de fato, nunca teve. O IPEC, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem feito um acompanhamento direto do impacto do pagamento desse auxílio e estima aí que 23 milhões e meio de brasileiros se livraram de cair numa situação de pobreza exatamente por receber esse benefício, porque tiveram perda de renda, não é? A gente sempre falou da extrema pobreza aqui no Brasil, números que pioraram, inclusive em função da recessão econômica que o Brasil viveu poucos anos atrás, só que mais pessoas entrariam nessa categoria sem esse rendimento. Exatamente. A pobreza ela é fortemente correlacionada com a informalidade no mercado de trabalho, né? A gente tem essa característica no Brasil, e essa crise descadeada pela pandemia, ela tem uma particularidade que ela até fez com que o mercado de trabalho informal caísse mais do que fosse atingido mais fortemente do que o mercado de trabalho formal. Geralmente acontece ao contrário, são as empresas formais que acabam demitindo mais, enfim, e o mercado de trabalho informal costuma servir até como um colchão. Nesse caso foi diferente, até por isso, né, que se pensou em criar o auxílio emergencial, que seria um benefício de reposição da renda do trabalho dos informais, e teve esse potencial de impedir com que esse grande parcela da população entrasse, né, abaixo da linha da pobreza
e de fato nesse sentido foi um programa que teve muito sucesso. Agora, a grande dúvida que fica é a saída desse programa, porque nós sabemos que o governo tem um cobertor curto, né? Nós estamos ainda com orçamento de guerra em função da situação de calamidade que vai até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Depois a realidade vai ser outra e o governo vai ter de voltar a lidar com esse rombo das finanças, né? Teto de gastos e tudo mais. Você acha que o Renda Brasil pode dar um suporte importante também, tentar diminuir essa desigualdade social que nós temos? O Renda Brasil, se ele conseguir de fato, fazer com que haja um maior orçamento destinado à parcela mais pobre da população, mais do que hoje garante, enfim, esse ano garantia o Bolsa Família, a gente vai conseguir parcialmente aliviar o tombo que a gente vai ter na população mais pobre pós-auxílio emergencial. No entanto, é muito difícil a gente conseguir de fato, o governo conseguir de fato, encontrar um orçamento destinado, né, ao Renda Brasil, à população mais pobre, que seja minimamente próxima do que tem sido, né, o auxílio emergencial. Vai ser muito difícil, de fato, evitar com que haja uma queda da renda dos mais pobres pós-auxílio. Para você ter uma ideia, né, a gente está aqui hoje, em plena pandemia, em plena crise econômica, com níveis de pobreza, de desigualdade, os mais baixos que a gente já teve registrados na história. Então, assim, de fato, é uma situação muito atípica, porque foi um programa muito ambicioso, muito em termos de volume de gastos, né, volume de orçamento mesmo, que dificilmente o Renda Brasil vai conseguir encontrar paralelo, né? Então, provavelmente a gente não vai conseguir, no curto prazo, evitar com que a população mais pobre tenha uma queda da renda pós-auxílio. O Renda Brasil, eu espero que ele consiga aliviar, espero que o governo consiga encontrar os recursos necessários para poder se destinar a esse tipo de programa mais focalizado para mais pobres, mas a gente sabe que problemas políticos, enfim, costumam ter maior peso no momento de maior restrição fiscal, que vai ser, enfim, os próximos anos, depois desse de agora de orçamento de guerra. O que o governo tem falado muito é na possibilidade de algo ao redor de R$200. Isso já iria minimizar essa situação de pobreza? Olha, o Bolsa Família, ele já dá um benefício médio para os domicílios, já dava, né, antes do auxílio emergencial, de cerca de R$200, na verdade. Tem que ver se se o que o governo está falando é de ser um benefício individual de R$200, e aí vai haver um aumento na renda das famílias, da domiciliar per capita, ou então se vai ser um aumento de cobertura, né? Assim, ao invés de você dar mais dinheiro para quem recebe Bolsa Família, você vai dar mais dinheiro para quem não recebe, você vai dar algum dinheiro para quem não recebe nada. E aí vai ficar em torno de R$200. Ainda falta muito detalhamento, né? Muita explicação por parte do governo de como vai ser esse desenho. Se vai ser realmente mais dinheiro para os que já recebem Bolsa Família, se vai ser mais dinheiro vai ser algum dinheiro para quem não recebe nada, ou se vai ser uma combinação dos dois, né? Agora, Daniel, na sua avaliação, há necessidade de substituir um programa de transferência de renda? Não daria para fortalecer, redimensionar o Bolsa Família, mesmo que tinha dado ou vinha dando resultado? É um passo perigoso, é um passo, digamos, um tipo de medida que pode ser arriscado no sentido de que pode acabar fazendo com que todo o ganho de aprendizado que a gente teve com o Bolsa Família, toda a rede de cobertura que a gente formou ao longo da última década, né, tem um risco disso tudo se perder um pouco, né, com a mudança do Bolsa Família para o Renda Brasil, mas isso também pode ser evitado na transição feita, assim, depende mesmo de como o governo vai conduzir esse processo e se isso vai ser bem sucedido no sentido de pegar tudo que a gente aprendeu nos últimos anos em termos de política social focalizada com o Bolsa Família e vai usar de forma eficiente, bem feita, né, para um outro programa tal como o Renda Brasil, mas sem dúvida é um risco. Agora, Daniel, você acha que acabou com esses R$600 antes do final do ano, mudar para R$200, se esperar a formatação de um novo programa, isso pode ter reflexos no que se espera em termos de desempenho da economia? Porque boa parte da melhora que houve em relação à projeção deste ano esteve relacionada ao pagamento do auxílio emergencial. Parando com esse benefício, você acha que vem um novo problema? E eu queria lembrar que a equipe econômica conta muito com a liberação do fundo de garantia, mas aí é um novo contexto. Quem tem a liberação de fundo de garantia é quem tem emprego formal. Esse é um grande perigo para a economia, de fato, pós-auxílio, né?
porque a gente já teve vários também adiantamentos de renda que eram esperados para o fim do ano, que foram adiantados para o meio, enfim, foram medidas positivas nesse sentido, mas também a gente vai estar caminhando cada vez mais, né, no final desse ano e para o início do próximo, para uma economia sem novos estímulos fiscais. Pelo contrário, a gente deve ver uma economia que vai começar a andar sem estímulo, né, uma economia que vai começar a andar com uma necessidade forte de ajuste fiscal para que a gente tenha uma suavização do aumento de crescimento da dívida pública, o que vai fazer com que a gente realmente tenha que segurar os gastos, né, enfim, e isso deve ter um impacto bastante negativo sobre o consumo, sobre, enfim, sobre a demanda, né, agregada da economia, e certamente vai ter um impacto negativo sobre o. Então a gente, na verdade, tem uma grande dificuldade hoje, né, de prever como vai se dar o, o consumo das famílias aí nos próximos trimestres, próximos meses, porque o que a gente está vendo hoje é, de fato, um reflexo, um volume de gasto do governo muito grande que não vai se repetir daqui para frente. O gasto do governo foi excepcional pela situação colocada, foram 250 bilhões de reais, não é? É muito dinheiro em circulação, permitido aí pelo orçamento de guerra, mas que não se sustenta. E nós já tivemos várias tentativas aí de estimular a economia através desse tipo de liberação de recursos, né, Daniel? É uma tentação muito grande porque você produz resultado. Vai lembrar a primeira vez aí que Michel Temer liberou o fundo de garantia, né? É uma medida que, assim, todo tipo de estímulo, né, ao consumo, todo estímulo à renda dos trabalhadores, enfim, ele produz resultados de curto prazo rápidos, né? As pessoas ganham dinheiro e vão logo comprar alguma coisa, ou então reduzir alguma dívida, enfim. Isso costuma ter impactos positivos muito rápidos, mas também continuar esse tipo de política indeterminadamente tem seus impactos longo prazo, médio e longo prazo, bastante negativos, no sentido de aumento da dívida pública. Obviamente, se o governo gasta de um lado, ele vai ter que ou arrecadar de outro ou se endividar, e isso vai. E se essa trajetória não for, digamos, sustentável, no sentido de que a economia crescer mais do que os juros, ou então a dinâmica, né, de endividamento do país, a gente vai ter um encarecimento da própria rolagem da dívida, ou seja, os investidores enfim, compram o título da dívida pública, eles começam a pensar, pô, será que amanhã, né, o governo vai realmente conseguir me pagar? Enfim, será que vai ter que emitir moeda para me pagar? Isso pode gerar inflação, sei lá. E então a gente tem que sempre tomar cuidado, porque apesar de o estímulo fiscal ele ter um impacto positivo no curto prazo, o médio e longo prazo eles costumam sempre vir. Depois veio a cobrança de tudo que foi dado, né? É isso, nós conversamos aqui com o Daniel Duque, que é economista da FGV Ibre. Daniel, muito obrigada, uma boa tarde. Eu agradeço, boa tarde.